Olá, eu sou HRCL, mas você pode me chamar de H. E eu sou Sabonete. E hoje estamos aqui para falar sobre o primeiro filme da saga O Exterminador do Futuro. Este filme foi lançado em 1984, dirigido por James Cameron, que também dirigiu Titanic e Avatar. E com o roteiro dele junto com a Gail Anne Hurd, que trabalhou em Armagedon e Segredo do Abismo. Só gente com currículo bom aqui, hein? Bom, galera, pra quem nunca viu o Exterminador do Futuro 1, tá aí um alerta de spoiler. Que aqui eu vou rasgar mesmo, eu vou falar sobre como é a primeira parte do filme. Eu vou rasgar. Bom, o filme começa com a chegada do Exterminador, né, num ponto da cidade. E quando ele chega, a gente não sabe quem ele é. A gente não sabe o que ele quer fazer. A gente só sabe que apareceu alguém nu no meio da cidade. Logo em seguida, ele começa a caminhar um pouco pela cidade e ele já se depara com alguns punks que estavam ali próximos, estavam curtindo o som, estavam conversando. E ele já chega exigindo suas roupas. Ao negar o pedido do cara, o punk já começa a ficar debochando dele e já parte até pra agressão física. E é a partir daí que a gente já vê o poder do recém-chegado. Ele já mata friamente um dos punks com um punho atravessando o seu peito. O outro fica até nervoso, mas não tem escapatória pra ele também. Também foi de vala. O terceiro, que já viu ali que não ia conseguir matar o cara, ele começa a tirar suas roupas e começa a entregar pra ele. Ah, e um ponto que eu queria marcar é que, pô, pra mim, né, eu não sei se é por conta que eu nasci muito mais pra frente desses filmes mais da época da minha mãe, talvez, mas eu pensava que ele seria com menos violência, tá ligado? Eu até me espantei quando a porra do Terminador, ele enfia o braço no peito daquele cara, mano. Realmente é bem característico dos filmes dos anos 70 e 80 ter violência exagerada, bem escrachada e sexo. Pode ter certeza que filmes dos anos 70 e 80 e final dos anos 90 vai ter violência e sexo. Você pega Comando pra Matar, Robocop, tem tudo isso aí, mano. Tem sangue, tiro, porrada de bomba. Continuando então, depois do Exterminador conseguir as roupas do Punk, aí já corta a cena e começa uma outra cena que é a chegada do Segundo Estranho, né? Que foi exatamente igual a chegada do Exterminador. É um grande clarão e depois surge um cara pelado no meio do nada. Ele começa a andar pela cidade e ele acha um mendigo. E aí, assim como o Exterminador, ele exige a roupa do mendigo e rouba a calça do mendigo. Eu quero deixar aqui um ponto de que é muito corajoso da parte dele ter roubado a calça de um mendigo, porque o bicho é sujo. O cara vive na rua, deve estar a calça toda cagada. E o cara pega a calça do mendigo, meu irmão. Que porra foi aquela? Imagina entrando em contato. Ai, que nojo. Caralho, mano. E pior que logo mais pra frente, né? Você vai comentar aí, ele nem chega a trocar de calça, mano. Continuando então essa parte, assim que ele rouba a calça do mendigo, o mendigo começa a gritar, fala, nossa, ladrão, me roubou. E aí é que a polícia é acionada, né? A polícia então ouve o grito do mendigo e vai ver o que aconteceu. E começa a perseguir ele. Então esse personagem, então, o Kyle, né? Que veio do futuro, ele vai se abrigar numa loja de roupa e começa a roubar umas peças de roupa. Rouba tênis, roupa sobretudo. Mas o cara rouba tudo isso e não rouba uma calça nova, meu irmão. Ele gostou da calça do mendigo, pelo visto era confortável. Continuando nessa cena, eu só queria destacar dois pontos muito interessantes. O primeiro é que, porra, a gente já vê a habilidade do James Cameron como diretor desde o início. Você vê que no final dessa cena ele consegue enganar a polícia e fugir. E antes de fugir, ele ainda rouba a polícia, porque ele abre a porta que estava destrancada. Porra, muita segurança da polícia aí deixar a porta destrancada. E rouba a arma da polícia, do carro. Mas o que eu quero destacar é que quando ele abre a porta do carro, a câmera foca numa mensagem em inglês escrito servir e proteger. Ali a gente já percebe o objetivo do Kyle, que aquela cena está demonstrando. Que ele tá pegando a arma, mas não pra machucar outra pessoa ou pra fazer mal a alguém, mas sim pra servir e proteger alguém. Então ele vai embora. E outro ponto que eu queria destacar é um erro de continuidade aí. Que o Kyle poderia entrar na loja de roupa, ele rouba sobretudo, ele rouba tênis, mas não rouba camisa. O bicho tava sem camisa. No frio daquilo, o cara tava sem camisa, porra. Mas na cena seguinte, ele já tava com camisa. Eu falei, porra, de onde que ele tirou essa camisa? De onde? Ah, eu, né, como eu comentei antes da gente vir gravar aqui, é que talvez ele tenha pegado na mão e não tinha vestido, entende? Ele não tava com camisa na mão, tava com a mão nua e pegou a arma e escondeu a arma. É, isso aí eu não me lembro, mas eu acredito em você. Então, um erro aí de continuidade pro nosso James Cameron. Então, James Cameron, melhore, tá ligado? Pois então eu vou terminar aqui o primeiro ato falando da terceira personagem, né? Que aparece, que é a Sarah Connor, que é a outra protagonista do filme. Que ela, diferente dos outros dois que apareceram até agora, ela aparece num contexto super normal pra época. Tava indo trabalhar, trabalhadora como a gente. Tava lá trabalhando na lanchonete, uma lanchonete pequena, ouvindo reclamação de cliente falando que o pedido tava errado,
caro, tava demorando. E pra completar o dia de trabalho estressante, uma criança ainda pega uma bola de sorvete e bota no bolso dela por nada. Graça, mano. Meu Deus, a Sarah sofreu mais que a Juliette. Pode ser confirmada aqui agora. E é isso. E é muito interessante ver que depois disso ela vai pro apartamento dela, ela vê uma matéria no jornal, né, sobre o assassinato, do que aconteceu. E é muito interessante ver que ela tem uma vida social ativa, ela tem amiga, ela divide apartamento com a amiga dela. Ela cria um buffet de estimação, ela tem os crushes dela, né? Que até desmarcou aquele pau no cu da última hora. Mas, Calma. O cara já tá sentindo ciúmes da sala, calma. Sala, ó. mas então, continuando aqui, então, o primeiro ato continua. Agora, vestido, ele segue, então, começa a interagir com o mundo. Ele já tinha matado 2 punks. E aí ele encontra não é um orelhão. Nos Estados Unidos é basicamente um orelhão deles, que é uma máquina de telefonar. A galera aí já deve saber que é aquelas máquinas antigas que a galera bota a moedinha e faz uma ligação. Mas aí a gente chega, que é um ponto interessante do filme, que o James Cameron, agora eu vou elogiar o cara, meti o pau nele 2 vezes, mas agora eu vou elogiar, o cara é foda, hein? O cara, ele utiliza uma lista telefônica para ser um instrumento importante pro filme, porque é através daquela lista que ele dá um zoom com a câmera, deixando em plano detalhe, e mostra o nome da pessoa que ele tá caçando, que é a Sarah Connor. Não precisa o exterminador ter falado, estou caçando Sarah Connor, ou pergunta pra alguém, onde está Sarah Connor? Ele foi lá, pegou uma lista e já mostrou pra gente quem é a protagonista do filme, sem nem falar nada, porra nenhuma, evitando assim um diálogo expositivo inútil. Então, vamos aí pro James Cameron. Tem um negócio interessante que também dá pra ver que o exterminador não sabe quem ele tá caçando. Ele sabe que o nome é Sarah Connor, mas não sabe como a Sarah se parece, não sabe qual é o nome do meio dela, o endereço, sabe porra nenhuma. E aí ele vai atrás da primeira Sarah Connor que ele vê na lista. Quando ele chega na cara dessa Sarah, ele pergunta, você é Sarah Connor? Ela fala, sou eu. Pior decisão da vida dela. Foi só pra falar isso que o maluco já arromba a porta dela e mete bala. Eu vou só abrir um parênteses aqui pra falar que a gente comentou que ele matou a tiros, mas porra, se ele veio nu, de onde veio essa arma? Veio do punk? Não. Ele assaltou uma loja de armas. O balconista deixa a munição no balcão, meu irmão. E isso mostra. Dele, né? Mostra uma imenso. O bicho tem muita confiança de que ninguém vai simplesmente pegar uma escopeta, pegar a munição que tá no balcão e atirar nele, que é o que o exterminador faz, inclusive. E o cara só fala, ei, não, você não pode fazer isso. Aí o cara, tô nem aí, ele continua fazendo. Tô nem aí. Mas isso também mostra que, tipo, aquele meme lá que nós temos com a galera dos Estados Unidos, literalmente você consegue arranjar uma arma na esquina, tá ligado? Sim. Agora eu vou fechar aqui o parênteses, então, pra como ele conseguiu a arma. Mas então é isso. O exterminador, ele faz o seu assassinato. E é justamente esse assassinato dessa Sarah Connor é da reportagem do assassinato que a Sarah Connor, nossa heroína, tava vendo, né? Enfim, agora mudando de cena, o Kyle, logo em seguida, ele já sabe quem é a Sarah Connor. Ele tem uma foto dela, ele já sabe como ela é e sabe o nome no meio dela. Então, novamente, a lista telefônica, como eu disse antes, que é muito importante, ele consultou e viu o endereço de onde ela estava, onde ela morava, no caso, e foi atrás dela para acompanhar ela. Então, já deu uma vantagem aí que o Kyle, ele já foi direto pra Sarah correta, enquanto o exterminador perdeu tempo com 2 Sarah Connor erradas. E aí que chegamos à cena final do primeiro ato, que é basicamente o seguinte: a Sarah, depois de levar um toco do crush dela, que nem era namorado, decide ir pro cinema sozinha e é perseguida pelo Kyle Reese. E o Kyle, que é o cara que veio do futuro, não faz nenhum contato direto com ela, só fica observando, andando atrás, mas nunca fala com ela, nem interage, nem nada. A Sarah Connor, já com medo de ser morta, já que tem um assassino matando Sarah Connor a roda direita, entra num bar, né? Não é nem no bar, é um dancing. É Tecnoar, é uma baladinha de Tecnoar. Tecnoar, exatamente. E boa, você lembrou o nome do local, que é justamente esse, Tecnoar. Assisti 3 vezes. E aí ela entra e chama a polícia. E é aí que terminamos o primeiro ato. Então, começando no segundo ato, né? Começa uma perseguição muito foda e boa. Eles saem daquela balada, vão atrás de um carro e começam a fugir do assassino. A única crítica que eu tenho nesse momento de fuga e explosões e tiro pra lá e pra cá é que a porra do Rizzi, desculpa a palavra, né? Porque eu acho que eu vou ter que censurar isso depois. Eu acho que ele não teve a ideia ainda, não teve a concepção que o que ele tá falando é muito doido pra uma pessoa que ainda não viveu o futuro de onde ele veio, entende? Passar a ideia como se ela vai aceitar super de boa. Então, eu não fico puto
puto com a Sarah Connor que não tenha entendido logo de cara. Porque eu entendo ela, tá ligado? Eu mesmo não ia acreditar num cara desse. Do nada aparece cara armado. Eu ia ficar de boa um pouquinho, assim, porque ele me salvou de outro cara tentando me matar. Mas, pô, o cara fala de um jeito bruto, tá ligado? Um jeito bem psicótico que você encontra em filmes e tal. É muito doido. A única coisa que dá um não desconforto, tipo, não estraga a experiência, mas algo engraçado, um ponto bom de pontuar aqui. Eles estão lá fugindo, aí chega no momento dessa fuga que eles sofrem um acidente. No caso, mais o robô sofre um acidente do que eles, porque a Sarah consegue parar o carro e deixar eles seguros. Só que, além do robô estar perseguindo eles, tinha a polícia de Los Angeles. Acaba pegando ele, mas deixa escapar o robô, que volta para o seu esconderijo secreto para poder se restaurar. E, aliás, dando um ponto aqui, esse momento que ele volta pra base dele é uma cena muito foda, mas também muito cômica, pelo menos pros dias de hoje, porque tem a cena lá dele consertando o braço, que é muito foda, só que tem uma cena muito cômica, é quando ele se levanta, né, ele vai pra frente do espelho, porque o olho dele tava danificado, e do nada aparece a porra de um bonecão, mano, fica um bagulho muito feio pros dias de hoje. Terminando a pontuação aqui, eles vão pra polícia, né, e quando eles chegam lá no departamento policial, a Reese passa por um interrogatório, a Sarah também, mas como ela é a vítima, que não fica presa, é detida, se por dizer, ela fica lá num quartinho descansando, mas a polícia faz um interrogatório mais severo em cima de Reese, porque ninguém sabe de onde ele é e tal, por causa que ele veio do futuro. Aí o Reese começa a contar de onde ele veio e novamente esquecendo o fato que a galera que tá vivendo esse momento não conseguiria entender o que é o futuro, entende? Porque eles não sabem sobre isso e se dá realmente pra fazer uma máquina do futuro. Pelo menos eles deveriam trazer algo. Ah, pior que eles não podem trazer por conta do teleporte, né? Só pode passar matéria orgânica. Eles deveriam, sei lá, trazer informações interessantes do futuro que iriam acontecer logo em sequência, algo do tipo, pra poder mostrar a veracidade dos fatos que eles estavam passando pra polícia, porque tem isso, eles só pareciam loucos, principalmente pra mim, mas como eu sei, né, sobre o negócio, dá pra ver também, porque mostra o robô lá se consertando e tal, a gente confia nele, né, a gente sabe que o que ele fala é verdade. Mas, tipo, não importa isso, se os policiais ou a Sarah que acaba ficando em dúvida, porque os policiais falam, ah, esse cara é louco. Isso não importa muito, porque logo em seguida aparece a porra do exterminador pra lidar com 17 policiais ADP. Mas mesmo assim, lidando com os 17 policiais, a dupla Reese e Sarah conseguem escapar. E eles vão para fora da cidade. Terceiro e último ato, que é justamente a continuação da cena do motel, né? Nessa cena do motel, a gente tem uma cena romântica. Aqui a gente vê o desenvolvimento do Kyle Reese e da Sarah, né? Que o Kyle, ele se abre pra Sarah falando que ele quis ir pro passado. Porque ela pergunta, porra, mas por que você veio pro passado? Aí ela falou, eu vim porque eu quis. Ela perguntou, por que você quis? Eu quis porque eu te amo, Sarah. Porque o Kyle, ele sempre teve a Sarah como referência de mulher pra vida toda. Ele sempre, durante toda a sua vida, teve uma foto da Sarah. As histórias que ele ouvia do John Connor são da Sarah. Então, ele sempre idealizava a Sarah e ficava apaixonado. E ele acabou ficando apaixonado por essa imagem da Sarah que ele criou. Então, por isso que ele quis voltar ao passado. E é nesse momento de expor seus sentimentos, de abrir os sentimentos, que a gente tem uma cena romântica dele se beijando, né? E depois uma cena mais caliente. Depois dessa cena, aí já temos o conflito final. E o exterminador, ele começa a usar até de uma artimanha, se a gente vê, uma artimanha humana, que é enganação. Porque ele descobre, a Sarah, ela tem uma mãe. Quando ele invadiu o apartamento da Sarah pela primeira vez e matou a amiga da Sarah, ele roubou a agenda da Sarah Connor. E ele conseguiu essa agenda, então é aí que ele conseguiu saber quem é a mãe da Sarah. Invade a casa dela, mata a mãe dela, e depois disso ele replica a voz da mãe da Sarah pra Sarah, perguntando, aonde você está? Estou preocupada, estou querendo ir te buscar. A Sarah não tinha como adivinhar que era o exterminador, do outro lado do telefone, fala pra o endereço do motel, e aí ele vai até o endereço do motel. A cena do cachorro, né, o cachorro, ele conseguiu identificar que aquele cara não era um humano, era uma máquina, e começou a latir violentamente, e foi assim que o Caio e a Sarah já descobriram que o exterminador estava perto, com o latido do cachorro. Eles então fogem e começa então a perseguição do exterminador quando ele rouba um caminhão e começa a perseguir eles. O exterminador, ele começa a perseguir a Sarah e o John, e começa então a trocação de tiros, né? Nesse momento, o John, infelizmente, ele é baleado, e é um ferimento fatal, meu amigo. É um ferimento que prejudica muito a saúde e mobilidade do John. Você tá falando de John.
do Kyle. E nisso o Exterminador ele consegue capotar o carro da que a Sarah e o Kyle estavam. Por um triz, a Sarah consegue salvar o Kyle e eles dois começam a correr. Dessa nova perseguição, agora a pé, a gente pensa que os protagonistas estão na situação de desvantagem. Mas o Kyle é mais esperto. Ele pediu pra Sarah ir na frente, sozinha, já que ela é o alvo do Exterminador, como uma espécie de isca. Porque o Kyle se escondeu, pegou uma bomba que ele tinha feito lá no motel e jogou no escapamento do caminhão. E aí, quando a bomba explode, o caminhão explode junto. E aí a gente tem a verdadeira face do terror. O que acontece? A Sarah achou que estava tudo bem depois da explosão, que o Exterminador havia sido destruído, e vai ao encontro de Kyle. E ela ajudando o Kyle, não, agora estamos livres, estamos salvos do Exterminador. A gente vê o esqueleto da máquina que estava por detrás daquela carne humana. Isso pode remeter um pouco a algo demoníaco, tá ligado? Tipo, algo vindo direto dos infernos, não? Sim, sim. Porque a gente vê um esqueleto da máquina em meio ao fogo, enquanto ele pega fogo. E aí a gente vê a verdadeira face do terror, porque ali, meu amigo, já dá a sensação de que o Exterminador é imparável. Porque nem mesmo a explosão de um caminhão conseguiu parar essa máquina. E novamente, a gente tem a última perseguição de Kyle e Sarah fugindo do Exterminador. E eles fogem pra uma fábrica. Nessa fábrica, já o Kyle já muito debilitado, o Kyle já tava... Chega um momento do filme que ele implora pra Sarah deixar ele ali. Não, me deixe e escape, fuja com vida, mas me deixa aqui que eu vou morrer. Mas aí a Sarah demonstra pela primeira vez no filme a força da mulher forte que o Kyle sempre havia falado. Que ela pegando ele e gritando com ele: vamos, você vai comigo, você é um soldado, então me obedeça. Você vai comigo, isso é uma ordem. E aí ele começa a ir com ela, e ele tira a força pra seguir ela. Mas tá lá o Exterminador. Ele invade a fábrica também, ele começa a perseguir ele, e chega um momento do filme do auto-sacrifício. O Kyle então pede pra Sarah se afastar, e ele pega a última bomba que tinha sobrado com ele e se explode junto com o Exterminador. E aí, meu amigo, a gente tem o final trágico de um dos nossos protagonistas. A Sarah já triste vê o cadáver do Kyle lá e fica batendo nele, fica chamando por ele, mas ali ela já percebeu que ele havia morrido. Mas novamente a máquina se levanta, só que agora não com as pernas, porque o Kyle explodiu ela ao meio e sobrou só do tronco pra cima. E aí temos uma cena de suspense, uma cena de drama, vamos dizer, uma cena de desespero, que é a Sarah se rastejando porque ela havia machucado sua perna na explosão, e ela vai se rastejando enquanto a máquina também vai se rastejando atrás dela. E é então que ela assume o posto de protagonismo, e agora eu vou deixar um elogio ao meu amigo James Cameron, diretor desse filme, que ele mata um dos protagonistas e ele transfere o papel de herói pra personagem feminina, meu amigo. Nesse tempo, não tinha filme que tinha essa ousadia, não. Em que a mulher, no final, ela é responsável por si mesma e assume o protagonismo da vida dela. Palmas pro James. Salva de palmas. Então, tem esse momento de desespero que a Sarah tá se rastejando, o Exterminador tá se rastejando atrás dela, e a gente não sabe se o Exterminador vai pegar ela ou não. E aí ela consegue atrair o Exterminador até uma máquina, que eu acho que é uma máquina de compressão, eu não tenho certeza. Quando ela consegue passar totalmente pela máquina e o Exterminador tá na metade, assim, tá quase chegando no final, ela aperta ela fecha a grade do Exterminador não passar, fica só o braço do Exterminador de fora e ela aperta o botão. E aí que temos a cena verdadeira da morte, entre aspas, do Exterminador, porque a máquina esmaga completamente ele, não deixando nada, somente o braço dele que tinha ficado pra fora da máquina solto, só sobrou o braço dele. E então terminamos aqui o conflito. O conflito desde o início do filme é encerrado aqui. Agora temos o final feliz, né? Entre aspas. Entre muitas aspas, temos o final bom, que a Sarah permaneceu viva. Ela descobre que está grávida de Kyle. Aquele momento caliente que eles têm no motel gera um fruto. Então o diretor dá então uma motivação de vida para a protagonista. E ela segue então a sua nova jornada, que é criar o futuro herói da humanidade. Então é isso. É um filme divertido. Não é um filme que revoluciona o cinema de forma alguma. É um filme de ação, mas é um filme de ação divertido. Vale a pena assistir. Mas, tipo, é um quesito ainda que eu não entendi. Teve outra pessoa que juntou Viagem no Tempo e robôs, extermínio, robôs querendo exterminar humanos? Não teve pessoas que... Não, certamente tiveram na literatura, no cinema não. Mas assim, Viagem no Tempo e... Viagem no Tempo não, desculpe. Um futuro distópico onde máquinas dominam, quer dizer? Sim, teve na literatura. Essa história já foi contada na literatura de um futuro distópico em que a máquina domina e existe uma guerra do homem versus máquina. Então tá bom. Se não me engano, tem um livro disso, é o Neuromancer. Eu nunca li, não vou confessar pra vocês que eu não li o livro ainda. Tá na minha lista de leitura. Mas que é o
o Neuromancer, ele é o pai do Cyberpunk. É o livro que originou o Cyberpunk. É justamente conta a história do futuro distópico. Que é um livro que inspirou o filme Matrix, inclusive. Interessante. Depois você me passa o nome pra me colocar na edição. Mas então, é isso, mano. A gente terminou aqui, eu acho, né? Você tem mais alguma coisa pra pontuar, ô Sabonete? Tô de boa. Acho que é isso. Valeu, galera. Forte abraço. É isso, guys. Caso vocês queiram parte 2 sobre o segundo filme dessa saga, vocês comentam aí. Ou se vocês querem de outros filmes, é só falar aí. A aba de comentário tá disponível aí. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Quanto às redes sociais do Teleport TV, quanto às nossas pessoais /pública. E a gente se vê por aí, né? É isso aí, amigo. Valeu. Falou. Tchau. Pronto.